Olá! Hoje eu estarei apresentando para vocês uma música da canção popular brasileira chamada Ciranda da Bailarina. Foi uma obra que eu escolhi para a realização da atividade 2. Ela se encontra no YouTube em vários formatos e um dos formatos que me chamou muita atenção foi uma obra do Teatro Guaíra que eles fizeram uma crítica a essa bailarina, como é essa bailarina e como a gente acha que é uma bailarina, tanto que isso eu coloquei na atividade 1, que é a busca do corpo perfeito, ou todo mundo acha que a bailarina é a perfeita, não tem chulé, não tem bolhas, e na verdade a bailarina assim, um ser humano normal como qualquer outra pessoa, ou às vezes até pior. A gente tem chulé, eu também sou bailarina, pés cheio de bolhas, físicos não tão propícios, isso não quer dizer nada, a gente come bastante, dizem que bailarina não come, eu como bastante, e bem por aí. E o que me chamou a atenção nessa obra do Teatro Guaíra foi a forma como eu posso fazer um link com o pedido da atividade. Né, que pediu o MPB em contexto histórico, o MPB com processos identitários, o MPB com artes em uma abordagem metalinguística e o MPB com a cultura digital, já que a nossa pós é dentro da área da cultura digital. Bom, o que eu percebi nessa Ciranda da Bailarina? É uma canção de Edu Lobo e Chico Buarque. Ela foi composta, essa trilha, no ano de 1983. Como ainda naquela época vivia-se uma ditadura militar, as manifestações artísticas elas ocorriam de uma forma muito diferente como a gente consegue visualizar hoje. É nesse sentido que eu entendo que o contexto histórico de pensamento, ao dizer que cultura é ainda uma forma de expressão e tradução da realidade que se faz de forma simbólica, ou seja, admite-se que os sentidos conferidos às palavras, às coisas e às ações e aos atores sociais se apresentem de forma cifrada. Portanto, já um significado e uma apreciação valoriativa. Então, o que quer dizer isso? Que nós podemos realizar várias performances de uma forma tanto original como uma forma cifrada. No caso dessa canção da bailarina, do Teatro Guaíra que eu escolhi, que está lá no YouTube, eles fazem uma crítica à forma da que a bailarina ela se comporta, né? E aí, no grande circo místico, não se fala da ditadura, mas se mostra de maneira disfarçada a tristeza da guerra, ou seja, além disso, também de maneira cifrada, a peça mostra como a ditadura esvaziou os palcos e artistas, os teatros e espectadores, inibiu, porque eles não tinham incentivo. Foi um momento muito, muito forte, muito marcante na nossa política, e os artistas ficaram desvalorizados e não tinham incentivos para continuar suas obras. Apenas como reflexão, destaco que não encontrei no texto de Marta Tupinambá, de Urroa, esse período tão importante da música brasileira popular, em que os artistas utilizaram a música para expressar sua indignação no cenário público. Bom, quanto ao segundo tópico, pedido de atividade, são os processos identitários. Compreendi por meio do texto de Tomás Tadeu Silva que a normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta no campo da identidade e da diferença. A música expressa a identidade da bailarina ideal. Durante toda a canção que eu visualizei, repete-se que a bailarina não tem defeitos. Ora, eu coloquei isso bem no início desse vídeo, como a bailarina é um ser que não erra, é perfeita, é linda, o corpo é lindo, é graciosa, e nem sempre é assim. É feliz, não tem frustrações. Bom, diferentemente das outras pessoas, nesse sistema binário, onde só existe a bailarina perfeita e a não perfeita não existe, aquela que se aproxima mais do padrão da beleza criado exerce poder sobre as outras. Infelizmente isso acontece, principalmente no balé clássico. Se a bailarina ela tem um corpo perfeito, magra, ela é slim, tem um pé bonito, que a gente fala do pé é um colo de pé, e ela tem uma suavidade na expressão dos seus braços e na facial,
ela é uma bailarina perfeita, mas nem sempre essa bailarina que tem tudo isso, ela consegue transmitir isso no palco. Às vezes aquela que é um pouquinho mais cheinha, mas que ela tenha a dança como sentimento na alma, consegue transmitir muito mais informação com o movimento do corpo do que aquela que nasceu pronta. E isso, infelizmente, o balé acaba fazendo esse bullying com as bailarinas, e separa só pelo físico e deixa de valorizar ou de incentivar aquelas que gostariam muito também de estar naquele palco dançando com aquele tchutchu, com aquela bailarina principal e assim por diante. No contexto do espetáculo, porém, a música é utilizada para consolar um rapaz que perdeu os braços na guerra. Nesse contexto, a música exalta a diversidade e não a diferença. É sabendo que todo mundo tem problemas e ninguém é perfeito que eu possa aceitar meu corpo e meus problemas. Então, o que me chamou a atenção? Como a música da bailarina fala tudo da perfeição, e o Teatro Guaíra, o autor dessa peça, ele fez uma crítica, né? Ao mesmo tempo, ele levou a música num outro sentido, ou seja, ele valorizou um rapaz que tinha perdido seus braços na guerra, que poderia encontrar uma namorada, que poderia dançar e assim por diante, que não tinham problemas. Bom, agora o terceiro tópico pedido da atividade é MPB, as artes compreendidas em uma abordagem metalinguística. Ou seja, o que eu entendo? Eu entendo que a dança, a música, a poesia, a literatura, elas estão todas interligadas dentro do mesmo contexto de uma obra artística. Ou seja, não tem como a bailarina mostrar uma performance, sendo que ela não tem um texto ou uma interpretação por trás dela, sendo que tem que ter uma música, tem que ter uma interpretação e uma performance, ou seja, uma entrega. Então, todos essas metalinguagens, ou seja, esses itens que eu citei, eles casam entre si para que uma obra artística aconteça. 2 pontos me chamaram muita atenção também. O primeiro deles é o fato que a ciranda da bailarina foi criada para um espetáculo de teatro que nasce da interação da música, do balé, da ópera, do circo e da poesia. É, portanto, um espetáculo extremamente rico em que, por meio de diferentes linguagens, se revela o mal que a ditadura fez nas artes em geral. E em segundo lugar, que eu gostaria muito de destacar, é que o professor Robervaldo Linhares Rosa diz em seu texto: em um mundo no qual as pessoas estão cada vez mais isoladas e, com isso, privadas de experiências que podem ser compartilhadas, as narrativas eclodem como um grito diante do que foi silenciado. É por isso que o espetáculo é um grito diante do que foi silenciado naquele período. Esse grito é um importante papel da MPB do período em que o Roa não faz a devida referência, mas que merece ser exaltado. Quanto ao quarto tópico, MPB e a melhoria, percebi que assim como Cartografa fala nos seus textos a semelhança da história e da memória quanto àquilo que será lembrado e sua relação com o presente, a música e a ambientação em todos os recursos utilizados no espetáculo da Ciranda da Bailarina, que eu citei anteriormente, remetem a um espectador para uma lembrança de algo que nunca viveram, ou seja, mas que faz sentido para aqueles que vivem no presente, uma vez que se identificaram com os sentimentos que os atores representam. Quanto ao quinto tópico, MPB e cultura digital. O que me impressionou sobre o tópico foi a possibilidade de assistir na internet o espetáculo da Ciranda Bailarina através do grande circo místico. Ou seja, essa música da Ciranda Bailarina, ela tem várias formas de ser interpretada e ser visualizada dentro da cultura digital. O que me chamou a atenção dentro do espetáculo Teatro Guaíra, chamado Circo Místico, foi como eles levaram essa música para a parte teatral e a parte de performance do movimento com a dança, e como eles conseguiram levar isso sobre uma outra crítica. Além disso, pude pesquisar sobre a história do espetáculo, que me enriqueceu muito, que eu não conhecia esse espetáculo, conhecia somente a música, e tudo aquilo que aconteceu na época da ditadura, a não valorização dos artistas, etc. É por isso que a cultura digital, apesar de massificar e padronizar as músicas,
permitem aqueles interessados buscar informações em outras épocas de maneira mais fácil. Ou seja, a gente quando procura uma canção, no caso proposta pela atividade, a gente vai no Google, coloca lá e a gente vê a música, né, como ela é, na estrofe e vários vídeos. O que me chamou a atenção é a forma como hoje a cultura digital permite o acesso a nós usuários para o conhecimento de várias músicas, ou seja, várias performances. Por exemplo, dessa mesma ciranda eu consegui visualizar várias formas de movimento, ou então várias formas de interpretação, várias análises e várias composições dos artistas, e essa foi a que chamou mais atenção, porque ela fez a mesma crítica do que eu citei no meu texto PDF da atividade 1.